Oi gente, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, que pelo jeito vai ficar assim, né, toda sexta-feira. Eu vou estar subindo vídeos novos, né, sobre a minha trajetória de autoconhecimento, igual eu já comentei com vocês nos outros vídeos. E hoje a gente vai falar sobre a autoestima. A autoestima, né, é quando você tem algo que estimar em você, é quando você se sente bem com você mesmo. Geralmente, o tema da autoestima ele começa lá na infância, né? Quando eu era pequena, por exemplo, eu não tinha muita. Eu sou uma pessoa, né, que sofreu e ainda sofre, às vezes, com baixa autoestima, porque, como foi algo que foi construído na infância, né, e vocês sabem que a gente tem capas e capas de crenças, né, sobre nós mesmos que a gente tem que ir tirando pouco a pouco. Desculpa. Então, é um processo lento e demorado. Primeiro, porque também até você descobrir que você tem essa baixa autoestima, demora um pouquinho, né? E como acontece, né? Como é construída a baixa autoestima nas crianças? Eu falo crianças porque quando a gente é pequeno, a gente está muito receptivo ao nosso entorno, né? Então, tudo como somos tratados, o ambiente onde a gente vive, tudo aquilo nos afeta diretamente e vai moldando a gente, né, com o passar dos anos. Então, se você, quando você é pequeno, por exemplo, você é invalidado, é comparado com outras crianças, né? Por exemplo, você não é escutado, ninguém te escuta, você se sente invisível dentro da sua própria casa. Tudo isso vai te condicionando para você não confiar em você, né? Você ser dependente ou você ser uma criança assim mais que não acha que o que você faz é importante. São coisas sutis, mas que infelizmente muitos pais, né, que não estão despertos assim, fazem com seus filhos e infelizmente acaba condicionando essa maneira de viver da criança, né? O que futuramente pode trazer muitos perrengues assim, né, na vida, como relacionamentos abusivos, pessoas que se cercam e abusam dessa boa vontade, né, entre aspas, dessa pessoa, em ambiente corporativo, pessoas que te sugam, chefes que te, como diz, abusam mesmo do seu. Porque, claro, como você tem baixa autoestima, você não sente poder suficiente para dizer não. E eu falo isso para vocês desde do que eu vivi, né? Porque eu passei por isso e trabalho cada dia para minha autoestima. Hoje em dia está bem melhor, então eu posso falar com propriedade sobre esse assunto, né? Então, o que que acontece? Quando você é uma criança e não tem uma comunicação legal ali com seus pais, principalmente, geralmente o sexo oposto, né? Por exemplo, a filha com o pai ou o filho com a mãe, ou é um ambiente de muito caos, assim, geralmente essa criança cresce muito desconfiada de si mesma, né? E dos outros também. O que pode acarretar outras coisas que eu vou falar num outro vídeo sobre as 5 feridas da. As 5 feridas da. Bom, as feridas da alma, né? Então, eu vou contar para vocês detalhadamente sobre as 5 feridas, né? A ferida do abandono, por exemplo, ela tá diretamente ligada a essa falta de autoestima também, mas na verdade todas estão ligadas a isso. Mas a do abandono é a que você mais percebe. Então, no outro vídeo eu vou contar mais pra vocês, vou entrar em detalhes, vou falar sobre cada uma. E vocês veem se consegue se identificar em cada uma delas, porque eu acho que é algo sumamente importante para nossa evolução quando a gente descobre, né, da onde veio, como isso, qual os processos que a gente passou e qual a máscara que a gente põe para poder viver em sociedade.
né? Ou quando os gatilhos são acionados. Então é isso, gente. E uma criança também que cresce com falta de afeto, né? Não tem aquele afeto suficiente que a criança precisa. Então ela não se sente vista, ela não se sente importante. Então tudo isso ela vai arrastando, vai levando para a vida adulta. E na vida adulta, ela arrasta, arrasta, arrasta e ela sempre vai procurar a aprovação de alguém, a qual ela não encontra dentro de si, né? E ela sempre vai estar procurando, ela vai entrar em grupos onde ela pretende ser aceita, e se ela não for, ou qualquer coisa, ela sempre vai levar mais pro lado pessoal, né? Ou se vai sentir vítima de cada situação que aconteça. Então, isso claro, se a pessoa consegue perceber, ela vai identificar isso como baixa autoestima e vai conseguir trabalhar nisso, né? Agora, se ela, claro, é tão forte, ela não vai conseguir geralmente enxergar isso e vai depender da ajuda de outras pessoas, né? Como uma terapia ou algo. Mas geralmente quem tá de fora consegue ver mais quem tem autoestima, quem tem baixa autoestima. Ainda que às vezes ela vem camuflada, né? Tem gente que parece que é muito segura e tal, mas lá no fundo ela tem uma baixa autoestima e ela só busca aprovação o tempo todo. Então, deixa eu olhar aqui. Coisas, né, que podem ter desencadeado. Também padrões sociais e culturais, né? Se você cresce num ambiente onde você tem um padrão de que o cabelo perfeito é o cabelo liso, ou as loiras, né? Ou é muito engraçado, por exemplo, no meu caso, quando eu tava entrando ali, né, na adolescência, 12, 13 anos, que saiu estrias, assim, né, no meu quadril e tal. Então, claro, eu sempre ir pra piscina, né, com a galera lá da escola era um desafio, tá? Sempre de short, aquela coisa bem envergonhada. Você tem vergonha de si mesmo, você acha que você não é perfeito, porque você não é mesmo, mas assim, você não tem essa noção de que dentro de cada imperfeição há uma perfeição, né? Então você se esconde muito. Aí você se compara, né? Aí entra sempre a comparação. Eu lembro de ouvir do meu pai, às vezes, ele praticamente nunca elogiava eu, nem meu irmão, nem minha irmã, mas geralmente ele trazia. Ele ia visitar um amigo, aí tinha essa criança que estudava com a gente e ele vinha elogiando muito, né? A filha do fulano, porque não sei o que, super educada, nananã. Então, como ele nunca dizia isso diretamente pra nós, a gente sentia, eu pelo menos, né, que eu posso falar da minha experiência, eu sentia como que, nossa, meu pai percebe que fulana é educada e tal, e eu mesmo sendo educada, ele nunca me falou isso, né? Então isso dói muito, né? Numa criança, num adolescente. Então tudo isso vai contribuindo para o futuro, para as relações também dessa pessoa. Então ela sempre vai estar ali buscando aquela aprovação que ela não teve, né? E ao final ela acaba caindo nos mesmos círculos, círculos mesmo é como um círculo vicioso, ela sempre acaba caindo ali em lugares onde a vão comparar, né? Não vão validá-la. Então, o universo é tão perfeito que eu acho que tudo é feito justamente para a pessoa conseguir enxergar e se perguntar por que de novo, né? Por que acontece isso com frequência? Por que sempre a mesma coisa? Então é aí quando o todo que sabe tudo, ele dá como uma oportunidade para você enxergar e falar, realmente, de novo, tá acontecendo a mesma coisa, o que tá acontecendo aqui que eu preciso mudar, né? Não é que não tem nada de errado com você e não, sabe, enquanto isso, pode ficar tranquilo, é mais a questão de você parar, se perguntar, se observar. Também a baixa autoestima, ela cria uma certa dependência de outras pessoas, né?
Então não foi incentivado a ter autonomia por você mesmo. É, situações em que sempre sua mãe respondia por você, ou seu pai, ou você sempre estava esperando que outras pessoas escolhessem por você. Então você acaba sendo uma pessoa sem autonomia, sabe? E você pode prestar atenção se você, por exemplo, sai com amigos, com outras pessoas, e as pessoas falam: o que você quer tomar? Aí você fala: ah, qualquer coisa, você que sabe, porque a pessoa com baixa autoestima, ela não se conhece, ela nunca parou para pensar o que que eu gosto, sabe? O que eu mais desfruto tomando, o que eu mais desfruto comendo. Ela não se percebe assim, porque ninguém entre aspas, ninguém olhou para ela, ninguém se importou com ela. Quando ela era criança, ninguém perguntou para ela: filha, o que você mais gosta de comer? Qual a sua comida favorita? Qual a sua bebida favorita? Então ela cresceu sem prestar atenção nessas coisas, né? Então na fase adulta, ela sempre vai jogar pro outro decidir para ela, né? Quando você assume mais esse rol de dependente, né? Ela sempre tá esperando que outras pessoas arrumem a vida dela por ela, inconscientemente mesmo. Então, a pessoa com baixa autoestima, ela também não tem autonomia para ir para a vida, porque ela não acredita que ela é capaz, né? Ela se sente insuficiente, ela se sente uma pessoa que ela fala: eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nada para agregar, sabe? Porque aí, claro, como todo tempo ela tá buscando essa aprovação, por exemplo, falar aqui num vídeo, ela vai. Primeiro pensamento, então ela se auto-sabota muito. O primeiro pensamento seria: ninguém quer me ouvir, imagina, eu não tenho nada para falar, eu tenho. Inconscientemente ela tá falando, né? Eu tenho medo da rejeição, do que as pessoas podem falar de mim, eu tenho medo de passar o ridículo, de fazer o ridículo, então eu não faço. Então, a partir do momento que você não faz, sua baixa autoestima piora, porque você não tem nada para estimar em você. Você age a partir do medo, da insegurança. Então, o que você vai ter a oferecer ao mundo? Nada. E você se sente um nada, né? Pessoas que, por questões do corpo mesmo, né? Pessoas com baixa autoestima, elas podem até entrar na academia e tal, mas elas sempre vão achar que elas são menos do que as pessoas que estão lá há mais tempo. Ela não vai pensar com a visão. Essa pessoa treina há 3 anos, por isso que tá assim. Eu comecei agora e eu vou no meu ritmo. Não, às vezes ela pode até vai pular exercícios porque acha que não consegue, sabe? Então ela tem muito enraizado isso dentro, essa crença, né? Que não são mais que crenças, porque não é a verdade sobre você, de que não consegue, que tá fazendo ridículo. Então ela acaba se sabotando muito. Ela não vai chegar muito longe, né? Nessa academia ou em qualquer outro projeto que ela tenha. Geralmente, a pessoa com baixa autoestima, ela acaba desistindo antes mesmo de alcançar algum objetivo, porque se ela tiver algum pensamento ou alguém, inclusive, que vai chegar para ela e falar: olha, não tá legal isso, né? Ela nem vai analisar se aquela pessoa tem credibilidade ou não para falar isso dela. Ela simplesmente vai desistir dos projetos dela, vai falar: ai, eu não sei fazer nada bem mesmo, né? Ela não vai procurar melhorar. Agora, quando você descobre que a sua vida tá indo para esse rumo que você fala: poxa, eu me sinto muito dependente, eu não me sinto suficiente, eu sinto que eu sou menos que as outras pessoas, você precisa mudar essa visão. Por quê? Porque aos olhos do todos somos iguais dentro das nossas diferenças. Cada um você precisa encontrar onde você destaca, você precisa provar e você precisa procurar buscar conhecimento, buscar autoconhecimento, se conhecer, em que área da sua vida
a sua baixa autoestima salta à vista, sabe? Se é na questão financeira, você se sente menos que os outros porque você não tem o dinheiro suficiente para sair com certas pessoas, sabe? Você sempre se compara ali e acaba não fazendo nada, ou sabe, não entrando, não entablando novas amizades por conta disso. Ou se é nos relacionamentos, você sempre coloca a outra pessoa sempre no pedestal, você nunca acha que você é suficiente, ou inclusive você se auto-sabota, porque quando a pessoa te dá muito, sabe, você começa a sentir o amor ao qual você talvez nunca tenha conhecido, você começa a se auto-sabotar e falar, meu Deus, tá de, né? A gente tem essa crença, né, de quando a gente tá rindo demais, num dia ri demais, no outro chora, né? Que não é verdade, é uma crença. Então você sempre fica com o pezinho atrás ali, com medo, falando assim, ai meu Deus, qualquer hora, ai, essa pessoa tá dando muito. Será que não tá me traindo? Essa pessoa tá não sei o quê. Então sempre fica esse pé atrás, né, nos relacionamentos, por exemplo. Então, você nunca acredita que você é merecedor daquele cuidado, daquele amor. Então, isso te incomoda de alguma forma. E é outra forma que eu falo, que é o todo te avisando, tipo, não é normal você pensar isso, sabe? Então, a minha dica é, né, se você se sente assim, se você se identificou com algum ponto que eu falei aqui no vídeo, faça essas perguntas, fala por que que eu penso que eu não mereço, por que que eu penso que eu sou inferior aos demais. Então, provavelmente isso vai vir lá, você vai rebuscar lá na sua infância, porque você não cresceu ouvindo que você era boa o suficiente, que você consegue, sabe? Que você tem o seu lugar no mundo. Então, a pessoa com baixa autoestima, ela vai querer sempre se esconder. E não se esconda. Provavelmente, eu tenho certeza que dentro de você tem um potencial enorme, sabe? Que você só precisa cavucar um pouquinho, vai doer, sabe? É incômodo, mas vai incomodar. Então, mas quando você cavuca um pouquinho e decide realmente olhar para aquela dor, para aquilo que te incomoda, você vai descobrir que há infinitas possibilidades para você, né? Basta você se levantar e ir pegando cada uma. Ou muda o foco também, você pode mudar. Eu vou treinar para ficar melhor, melhorar meu corpo. Não, muda o foco, pensa assim, como é que eu quero estar nos meus 70 anos? Eu quero estar forte, eu quero ser independente e tal. Então, aí você começa a treinar pensando mais na questão da saúde, sabe? Então você não vai ficar preocupada com os resultados do seu corpo. Você simplesmente, os resultados do seu corpo serão simplesmente algo secundário, um ganho secundário que você vai ter por ter decidido, né, treinar, ficar melhor, para daqui, quando você tiver seus 70 anos ou mais, você ser independente, sabe, e tá tranquilo. Então, gente, obrigado por terem me escutado até aqui. Eu quero pedir... lembrando que eu faço leitura de mapa astral também, e no mapa astral você consegue identificar áreas também onde sua autoestima pode estar ali, como é, né, a sua autoestima, se ela tá bem, se ela não está muito bem, onde você precisa trabalhar. Então, quem tiver interesse, eu vou deixar o contato aqui embaixo na descrição. E se vocês quiserem bater um papo, escrever qualquer coisa no comentário, eu vou ler todos, tá bom? E eu espero que eu tenha ajudado você a se enxergar de outra forma também, assim como um dia eu me enxerguei e pude mudar essa situação, né? E viver mais cômoda comigo mesma, né? Dentro do meu próprio corpo. Então, um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!